Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Tava no jogo que ele xingou o Tietê? Tava. Era o goleiro do time. Cara, foi forte. Cara, mas aquilo ali acontecia não só com o Tietê, acontecia com... Sim, normal. Com muitos, sabe? E a gente não esperava que fosse ter toda aquela repercussão negativa. Por quê? Porque já vinha acontecendo. Não com o Tietê, mas com outros jogadores. Com o Luciano acontecia muito também. Tem vídeo até hoje daquela época. Tu imagina, não tinha torcida. Sim, o áudio era... Tudo. Mas enfim, não acredito que tenha sido... Muita gente diz que foi aquilo ali que influenciou pra gente ter baixado. Não acredito que foi aquilo ali. E foi uma situação que depois gerou um certo incômodo entre o Tietê e ele, principalmente pela amizade que os dois sempre tiveram. Mas o Diniz fazia aquilo com praticamente todo mundo e tinha a liberdade para fazer. Chegou a ter uma conexão de jogadores com ele, com o treinador, que já ninguém levava para o lado pessoal essas coisas. Todo mundo entendia que ele era assim. E a linguagem da bola, né, cara? Assim, quem jogou bola, cara, dentro do vestiário, velho, ninguém pede com carinho, por favor. Exatamente. Teve comigo, teve inúmeras histórias assim, de treinamento, de discussões, brigas. Normal. E ele, cara, ele era fenômeno. Eu lembro de uma vez que eu tinha pego 2 pênaltis contra o Flamengo e dado uma assistência no jogo. Uma quebrada. E no jogo seguinte contra o Lanús, ele invocou que eu tava muito sobrado assim no jogo, né? E aí ele falou, depois do vídeo do jogo do Lanús, ele falou, fica aí o Volpi que eu quero falar com ele separado. E aí ele começou, tava muito sobrado aquele dia do Lanús, tal, só porque pegou 2 pênaltis contra o Flamengo, deu uma assistência, já tava jogando todo assim, que não sei o quê. E o Diniz, não, cara. E ele, não, tava assim, eu não, e ele tava, então eu tava, e fomos pro treino. Aí eu lembro que a gente tava fazendo saída, eu saí por um lado, ele queria que eu saísse por outro. Aí ele falou assim, a gente se chamava de Champs, né? Ele falava, Champs, ali o passe ali tava melhor. Aí eu falei, Champs, mas o passe saiu legal também. Ele, não, só tô falando que ali tava melhor. Passou outra jogada, a mesma coisa. Ele queria que eu desse o passe em um, eu dei o passe no outro e ele veio me falar. E aconteceu isso pela 3ª vez. Quando aconteceu isso pela 3ª vez, aí ele, caralho. James explodiu. Tô voando que é ali. E eu, mas aqui saiu também. Ele, apitou. Então faz o seguinte. Se tomar naquele lugar, a partir de agora quem vai dar a saída é o Volpi aqui, não precisa mais de treinador. Ele pegou e foi sentar lá e ficou daquele jeito dele. E ele fica com as caras toda braba assim. E, cara, e aí ficou aquela situação assim, seguimos o treino ali e chega à noite, a gente tava concentrado pra jogar, umas 10 horas da noite, bate na porta do meu quarto, né? Aí eu concentrava com o Pablo, eu falei, Pablo, tá esperando alguém? Pablo, não, eu também não. E segue batendo na porta, até que abriu assim, era ele, né? Era o Diniz. Aí ele chegou lá no quarto, e aí, Champs, discussãozinha gostosa hoje no campo, aí vem aqui me dar um abraço, e aí, cara, tu diz, como é que eu vou ficar bravo com esse cara, sabe? Louco. Então, tipo, ele é assim, sabe? Discussãozinha gostosa. Ele vai ser assim, e aí, chegou assim, e aí te sentou na minha cama, e aí, Champs, discussãozinha gostosa hoje, e me deu um abraço assim, sabe? Esse cara é um fenômeno. Eu consigo imaginar ele falando. Diniz, te amo. Ele é resenha, velho. Ele é fenômeno. Eu torço muito por ele, pelo estilo de jogo mesmo. Agora, aliás, é bom contextualizar, ele está treinando o Tietê no Vasco, cara. Exatamente. Né? E já tinha sido assim no Audax, no São Paulo e agora no Vasco. Ou seja, não é um... Cara, não foi fim do mundo. E eu honestamente não foi. Eu não sei como seguiu a relação dos dois depois daquilo ali. Cara, mas os dois são, o Tietê é um cara extraordinário, meu. Nota 1000, ele é nota 1000 e, cara, não tem dúvida nenhuma que os dois... Sim, estão super bem lá. O Vasco eles têm um laço anterior, cara. Eles têm algo mais forte anterior, desde a época do Audax, assim. Então,
Cara, tomara que eles estejam super, super bem, sabe? Super bem, porque são dois caras nota 1000. Pô, o Tietê eu adoro, o Tietê também, um ser humano nota 10. E o James, o Diniz, cara, ele é um fenômeno. Como eu falei, eu amo ele, a família dele. Que legal, e velho. vou sempre torcer pelo sucesso dele, porque ele é um cara extraordinário. O Diniz é um cara extraordinário. Baita história, baita história. Tu falou, em algum momento, tu chegou a ser cogitado da seleção. Me conta melhor essa parte. O que aconteceu? Como é que foi isso? Cara, foi 2020, logo depois que o São Paulo me compra do Querétaro, né? Eu lembro que a gente estava no Campeonato Paulista, foi jogar um jogo contra a Ponte Preta e fui avisado pelo meu representante, por algumas pessoas do São Paulo, que o Tafarel vinha ao Morumbi para me ver jogar. Porque existia a possibilidade de ser convocado. Eu não lembro quem era o goleiro na época que tava machucado, se era Ederson, era 2020. Se era Ederson ou se era... Alisson, de repente. Pode ser, foi algum dos dois, estava com algum tema. E o Tafarel tá lá faz tempo já. Então eu lembro desse detalhe específico aí. Então acabou não acontecendo, mas é um dado legal. É curioso. Bom, tu ficou muito tempo lá no México. Ó, cara, isso aqui é uma coxinha pra comer. Eu até trouxe o guardanapinho. O Romário se queimou, não vai se queimar. Pelo amor de Deus. O Romário veio aqui e se queimou, ó, dá uma soprada aí. Eu ia te dizer, Volpi, em algum momento chegou a ser cogitado fazer cidadania mexicana para jogar pelo México? Porque eu lembro que antes de tu chegar aqui no Grêmio, cara, os caras do Toluca te amavam muito, velho, né? Foi uma... Até isso que depois eu quero que tu tire esse mito que disseram que os caras não gostavam de ti, aí teve um vídeo lá que vazou, que os caras te xingando e tal, e eu sei que tem um contexto, mas depois a gente fala disso. Vamos voltar à pergunta original. Em algum momento tu pôde ter virado mexicano para defender a seleção? Sim, e mais de uma vez, né? Só que quando acontece isso a primeira vez, quando eu estava no Querétaro, eu precisava ficar um ano, eu tinha que ter cumprido 5 anos para poder ter esse chamado para a seleção mexicana. E era uma época de transição de goleiros que o México não tinha um goleiro jovem surgindo. O México teve o Ochoa, que... O Ochoa, força. E ainda tem, até hoje tem... Ele tá lá ainda. Da seleção, foi convocado agora para a Copa Ouro. Tinha o Talavera e o Jesus Corona, mas todos já com uma idade sem projeção a futuro. Então, nessa época, era uma época onde existia essa possibilidade real de naturalização para ficar e jogar pela seleção mexicana. Só que era o mesmo período que eu também estava querendo voltar para o Brasil, justamente pela seleção brasileira. Porque tava mirando a seleção. Eu estava mirando a seleção. Eu estava há muitos anos já no México, eu tinha saído muito, muito novo do Brasil, e eu tinha esse sonho comigo. E era o que eu dizia para as pessoas no México. Eu dizia, cara, eu sonho com a seleção do Brasil, não com a seleção do México.